Quero fazer uma pergunta. Deus já nos introduziu aqui para dentro do Santo dos Santos. Agora só sai quem não tiver juízo do lugar onde Deus te colocou aqui agora. Deus nos colocou num ambiente aqui, um ambiente sobrenatural, num ambiente de milagre. Nós estamos, não é geografia, nós estamos num ambiente que Deus nos colocou, e esse ambiente é um ambiente sobrenatural. Porque ninguém explica o que você sentiu. Psicologia, psiquiatria, psicanalista, ninguém, terapeuta, coach, ninguém explica o que você sentiu aqui. Ninguém explica o que eu senti. Eu posso até tentar, para você vai ficar muito subjetivo. Estou tentando entender. Eu sei o que eu senti, você sabe. Isso é o que importa. Mas eu sei que existem muitas pessoas aqui que estão vivendo hoje um dos períodos mais frutíferos da sua existência. De repente no seu trabalho, de repente na sua família, alguns no seu ministério, alguns na sua saúde, alguns nas suas finanças. Algumas pessoas estão vivendo assim aquele período dos sonhos. Porque nem todos aqui estão passando as mesmas lutas. Nem todos aqui vivenciam as mesmas dificuldades. Mas eu sei que todos aqui têm uma dificuldade. Não precisa o Espírito Santo trazer uma palavra de conhecimento. Não tem necessidade do Espírito Santo vir sobre mim com uma palavra de conhecimento e falar: Deus me revela 10 pessoas com problemas na coluna. Não precisa. Aqui vai ter mais. Então nós não somos essa igreja. Nós não temos essa maneira de agir. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas aqui estão vivendo, e também não é por uma revelação no dom espiritual de palavra do conhecimento que eu falo isso. Não, é convicto que algumas pessoas aqui estão vivendo sim um momento top da vida. Um momento top, onde tudo começou a dar certo. O que significa isso? Significa que você está vivendo um momento de convergência. Nós estamos no 7º mês do ano. 7º mês do ano. Esse mês, segundo alguns estudiosos, e não é astrologia, mas astronomia, que estudam a questão de fases da lua, estrelas, fenômenos naturais, meses, as pessoas têm um certo tipo de atitude dependendo do período que nasce. Isso não é signo. Nós não cremos em horóscopo. Nós cremos na promessa de Deus na nossa vida. Mas todo mundo sabe que as marés, elas são regidas pela lua. Isso é fato. Tem como. Mora na Baixada, sabe do que eu estou falando? Quando você vai para cidades do Nordeste e você quer fazer um passeio diferenciado, você tem que ficar olhando a tábua das marés. Questão de horas, você anda 2 quilômetros dentro da praia, onde ali seria água. E se você bobear, você só volta com a ajuda de um barco. Então tudo tem que estar alinhado, E essa época,
a mudança do mês 6 para o mês 7, é um momento de convergência. É um momento, aleluia, irmão. Qualquer coisa tem enfermeiro aí. É um momento de convergência. Porque nós terminamos a primeira etapa do ano, estamos entrando na segunda etapa. E algumas pessoas que passaram por lutas, problemas, essas pessoas que passaram por essas lutas e problemas e hoje estão vivendo o melhor da sua vida, elas no momento da luta e do problema, elas receberam promessas de Deus. E hoje estão vivendo esse bom momento porque essas promessas que foram feitas lá atrás estão se cumprindo agora. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar num ponto em que você entenda que muitas das coisas que você ouviu, que foi prometida para você, para esta igreja, se não aconteceram, este é o momento propício em que as coisas começarão a acontecer. Vou repetir, 30 pessoas, entendeu? Tá? Porque isso aqui é espiritual. A questão da convergência, tá? Ela, tanto no sentido natural como no sentido bíblico, ela está ligado ao momento, preste atenção, o que é convergência, tanto na ótica natural como bíblica, tá? Ela está ligado ao momento em que caminhos, ideias, histórias e propósitos, caminhos, ideias, histórias e propósitos distintos começam a se alinhar. Começam a se encontrar num ponto em comum. De repente alguém não compreendeu. Televisão, internet e celular. Há anos atrás, a televisão era uma caixa. A internet, discada. E o celular era um Nokia, um Ericsson. Hoje, tudo foi convergido num só aparelho. Coisas que você viveu, sonhou, planejou, ouviu que Deus falou que ia fazer na tua vida. Há anos atrás, o tempo está passando não só para a tecnologia, mas o tempo no mundo espiritual também está trazendo tudo para se juntar a um período da sua vida. E eu creio que essa série de mensagens é o momento em que Deus preparou para você entender que isso começa agora. Aleluia. Glória a Deus. Numa perspectiva completamente bíblica, convergência é um momento espiritual e profético, em que tudo se alinha em Cristo. Para quê? Para que o propósito dele se cumpra na nossa vida e através disso o nome dele seja glorificado. Glória a Deus. Então isso é convergência. Efésios 1:10, coloca para mim, por favor. Olha o que o texto diz. De fazer convergir nele, diga assim, nele. Diga em Jesus. Todas as coisas, diga assim, todas as coisas. Olha, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, diga assim, todas as coisas. Diga assim, são todas mesmo. Tá? Tanto as do céu como as da terra. Diga assim, tudo que foi projetado nos céus, ao meu respeito, começa agora a ser convergido a este momento que eu estou vivendo. Só para quem acredita. Glória a Deus, glória a Deus. Então esta série, quando Deus me deu o nome, eu falei, mas
Eu vou falar, Senhor, sobre convergência, porque quando eu vejo esse versículo como um pastor, como uma pessoa que vive debruçada no livro, na teologia, ensino, prego, eu falei, meu Deus, como que eu vou ter assunto para falar 5 semanas sobre isso? E eu fui pesquisar um pouco, e eu fui entendendo o porquê Deus trouxe esse tema ao meu coração. Porque tem assunto aí para 50 anos. Não para 5 semanas, para 50 anos. Então eu vou ter que me esforçar para trazer um pouco dessas revelações em 5 quintas-feiras. Em 5 quintas-feiras. Então, o que é convergência? Pergunte, o que é convergência, pastor? Isso. Convergência é aquilo que você é. O que é convergência? Convergência é aquilo que você nasceu para fazer. Espera aí, é aquilo que eu sou, mas por que eu ainda não entendi? Porque está vindo na sua direção. É aquilo que eu faço hoje. Se você está vivendo o ápice da tua vida, sim. Mas se você percebe que ainda está faltando alguma coisa, é porque é aquilo que você nasceu para fazer, mas ainda não se completou. Olha lá, plenitude dos tempos. Quando chegar o tempo pleno, você vai entender que você nasceu para fazer aquilo. Glória a Deus. Hoje, aos 50, vou fazer 55 anos já. Nasci nesse mês. Tá? Hoje, para a glória do nome do Senhor, eu entendo para o que eu nasci. Tem pessoas aqui que estão se identificando comigo, porque entenderam já, eu nasci para isso. Só que aquilo para qual eu fui chamado e para que eu nasci, eu estou começando, porque tem muita coisa vindo aí ainda. Mesmo que você já se identificou e já entendeu que você está vivendo aquilo para qual Deus te criou, eu declaro sobre a tua vida que é só o começo desse portal, porque tem coisa grande vindo aí ainda. Tem coisa grande. Então, o que é convergência? É uma fase da nossa vida onde tudo começa a acontecer. Glória a Deus. Levante sua mão, você do lado de cá. Não, aqui, vocês não. Vocês não, por favor, só do lado de cá. Tudo vai começar a acontecer na vida de vocês. Levanta sua mão, você aí, vocês aqui não, só aqui. Se prepara, porque todas as coisas vão começar a acontecer na vida de vocês. Vocês aqui, levanta a mão, se prepara, porque tudo vai começar a acontecer na vida de vocês. Isso. Vocês aqui agora pode. Se prepara, porque eu quero que você entenda que é exclusivo para você. Não é que igual todo mundo, não, é exclusivo, porque todas as coisas vão convergir e vão começar a acontecer na vida de vocês. E vocês aqui, levanta a mão, levanta bem alto assim. Vocês já levantaram? Já, né? Todas as coisas vão começar a acontecer agora. Isso é convergência, todas as coisas vão começar a acontecer na vida de vocês, ao ponto de vocês entenderem definitivamente, foi para isso que Deus me criou, foi para isso que Ele me chamou. Glória a Deus. O que é convergência? É quando você entende que o trabalho que você está fazendo é o trabalho que Deus te chamou para fazer de verdade. Você já não ganhou bem, mas estava agoniado com aquele trabalho? Você ganha bem, mas você está por aqui, sufocado por causa daquele trabalho? Se tiver coragem de levantar, eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Se tiver alguém aqui assim, se levanta, porque eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Ganha bem, mas não vê a hora, de algo mudar. Glória, estenda as mãos para eles, igreja. Só tem 3 pessoas. Tem 3 pessoas. Tem mais lá. Tá bom? Eu vou esperar, porque vai mais gente levantar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já tem 10. Eu vou olhar de novo, porque vai levantar mais gente.
Amém? Vamos lá? Diga assim para eles, comecem a se preparar. Porque Deus, na eternidade, marcou esse dia, neste culto, para começar, fazer você abrir os olhos, para enxergar uma estrada que se levanta diante de você, que te conduzirá ao trabalho, que o levará à plenitude da sua forma psicológica, física, mental, emocional e espiritual. E Ele será glorificado na tua vida, em tempos em que você imagina que não vai acontecer nada. Deus estará começando a mover situações, e portas começam a se abrir, na noite deste dia, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Olha o carro aí, ó. Se é daqui, corre lá, tá? Já estão guinchando. Corre lá. Então, o que é convergência, gente? Convergência é quando você entra num papel que te liberta. É quando você faz algo que você gosta tanto que você não precisa trabalhar um dia. Isso é convergência. Convergência. Hoje eu acordei, telefone tocando, problema. De um lado o problema, do outro lado o problema. Eu com hora marcada para resolver um problema. E lá resolvendo o problema, resolvendo outros problemas. Percebe como eu estou estressado? Não estou estressado nem um pouco. Porque eu entendi que Deus me chamou para ir. Eu não sou bombeiro para apagar incêndio. Não, mas eu tenho um Deus que me deu tranquilidade. E é isso que Deus vai te dar. Se prepara. Ei, se prepara. Ah, pastor, que mensagem antropocêntrica. O homem no centro, não tem nada de homem no centro. Eu estou entregando uma palavra do céu para a vida da igreja. Glória a Deus. Aonde o objetivo não é fazer você acreditar que você é o mimo de Jesus, não. É entender que o Deus que te chamou, Ele se responsabiliza pela sua vida quando você anda segundo a sua palavra. Glória a Deus. Convergência é a sua verdadeira natureza. É a sua verdadeira natureza. Você não carrega um DNA que te aproxima dos seus pais, determina quem você é. A questão genética, traços, jeito, atitudes, trejeitos. Deus também, na questão espiritual, Ele te formou com um DNA do céu. E o DNA do céu é o que diz o texto lá, tanto nas coisas que estão no céu, quanto as que estão da terra. Então esse DNA que o cristão tem dentro de si, através do Espírito Santo, é o DNA que o faz almejar coisas do céu, vivendo aqui na terra. E é isso que a igreja atual perdeu durante muitos anos. Ela perdeu esse contato verdadeiro. Hoje em dia muita gente vive só de texto, somente de pregação, somente de leitura, somente da teologia falada, mas não tem sinal, não tem quebrantamento, não tem mudança de vida. É isso que Deus quer para a tua casa. Deus quer que você venha para o culto com uma expectativa de sentir a presença dEle, de ver milagre acontecer e de ter a convicção que aquele que está pregando e não sabe dos seus problemas, está pregando, mas tem um Deus que te conhece e sabe dos seus problemas e se preocupa com eles e quer abençoar a tua vida para que você resolva os seus problemas e Ele sim seja glorificado na tua vida. É isso. Isso é convergência. Coloca o texto de novo. Olha que coisa linda. Fazer convergir nele. Quando você lê o texto, está falando de Cristo. Convergir nele. Então não é você o centro. O centro não somos nós. O centro é Ele. O centro é Ele. Glória a Deus. O centro é Ele. Porque quando você é abençoado, a glória é dEle. Quando você
está realizado, você glorifica Ele. Quando você faz aquilo para que você foi chamado, as suas atitudes levam o nome dEle a ser glorificado. Então a ideia aqui não é você, não sou eu. Quando você para pensar, onde encontramos exemplos disso? Olha a vida de José. Do capítulo 37 ao 50, temos a história do menino, que aos 17 anos, foi vendido. E dentro de uma cadeia, aquele menino, ele nunca imaginou o que seria o momento da convergência na vida dele. Mas aquele menino dentro de uma cadeia, quem é que acreditaria? Quem acreditaria que um presidiário acusado de tentativa de estupro, feminicídio, abandonado, rejeitado por irmãos, vendido como objeto, psicológico abalado, quem acreditaria? Quem um dia imaginaria? Quem daria oportunidade para ele? Hoje, quem daria oportunidade para alguém que está preso, acusado de tentativa de homicídio, de feminicídio, de agressão, de um ato libidinoso? Quem daria oportunidade para trabalhar numa loja? Quem daria oportunidade para trabalhar no balcão? Quem daria oportunidade para trabalhar num pet shop? Quem colocaria uma pessoa com este currículo para liderar um grupo de adolescentes? Ninguém. Essa é a mais pura realidade. E tanto você quanto eu, nós acabamos agora de desprezar alguém que o momento da sua convergência não era na cadeia, não era dentro do buraco. O momento da convergência não era quando foi esquecido pelo padeiro. Não era quando ele foi acusado de adultério, de traição do seu Senhor. O momento de convergência na vida dele não era aquilo, porque você não pode ser definido por um momento da sua vida que você está vivendo. Você tem que ser definido pelo ápice, quando Deus abre todas as portas e mostra quem verdadeiramente você é. E esse momento chegou para a tua vida, glórias a Deus, aleluia. Então você precisa se colocar numa posição também, para que as pessoas vejam e entendam. Eu estou vejam você dizendo e compreendam no momento que você disser, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Eu vivi, eu sofri, eu caí, aprontaram comigo, me traíram, me abandonaram, acabaram com a minha reputação, mas eu estou de pé, porque aquele não era eu, este sou eu agora. Oh, glória a Deus. Quando houve o momento da convergência? Porque dos sonhos à realização do propósito de Deus. Quando ele sonhou, ele teve problema quando sonhou? Não. Sonhou só 2 vezes. O problema não foi quando sonhou. O problema foi quando contou o que sonhou. Então não é porque você sonha que você vai sofrer perseguições, lutas. Não. É porque o diabo sabe. Ele não conhece o plano que Deus tem na tua vida, mas ele tem noção pelo ambiente que você vive e pela forma que você está se comportando. Ele tem ideia do lugar para onde Deus está te levando. Então ele coloca pedras no caminho, laços, e quando você abre uma brecha, ele entra, e quando ele entra, não impede o plano, mas atrasa, porque você tem que retroceder, consertar e depois recomeçar, porque Deus não faz remendo, não, Deus não faz reparo. A Bíblia não fala ser reformado pela sua mentalidade, não, é transformar, Deus transforma.
Então, no processo, quando nós erramos, Deus age de forma a nos transformar primeiro, para depois as situações que nós afetamos sejam também transformadas. E aí a gente continua para o propósito que Ele tem para a nossa vida. E José passou por isso. Se José esperasse o tempo certo, talvez ele chegaria lá, sem passar pelo que passou. Mas a história de José está lá, porque Deus permitiu que acontecesse para que você pudesse entender que mesmo que você hoje esteja vivendo 1%, 10% do que José viveu, Deus tem o poder de fazer o que fez na vida dele e na sua vida. Aleluias, glória a Deus. Deus está movendo situações. Glória a Deus. E hoje, nesta quinta-feira, nesse mês de julho, Deus está abrindo um portal. Aleluia. Aonde pessoas aqui vão começar a experimentar coisas que nunca experimentaram. Glórias a Deus. Olha, José passou por rejeição, traição, prisão, tá certo? Passou, sabe, por um tempo de sofrimento. Porém, sabe, todos os acontecimentos convergiram para o propósito maior. Glória a Deus. Para um propósito maior, que era o quê? Salvar uma nação inteira, ok? Salvar uma nação inteira, que era o Egito, e a sua família da morte. Levante sua mão, por favor. O plano que Deus tem para a tua vida, glória a Deus, não envolve só você e a tua casa. O plano que Deus tem para a tua vida vai convergir para que toda a tua parentela, para que pessoas que estão ao teu redor, aleluia, sejam alcançadas e impactadas pelo propósito soberano que Deus tem através, aleluia, da tua vida e da tua história. Então se prepara, porque você está há dias, há momentos de descobrir quem você verdadeiramente foi chamado para ser. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Se prepara, porque você está há dias, há momentos de descobrir de fato quem você verdadeiramente foi chamado para ser em Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Irmão, você lembra de Pedro? Jesus amado, negou Jesus. Negou Jesus. Foi avisado antes. Jesus o chamou de diabo. A parte de mim, Satanás. O que você pensaria de alguém dentro de uma igreja, se levantasse um profeta respeitado pela igreja? Não tem aquele profetão? Não tem igrejas por aí que tem o santão da igreja? A profeta? Manda até no pastor. Tem lugar por aí que se a profeta falar, não interessa se o pastor falou ou não falou. Quem manda é a profeta. Diga assim: longe de nós, Jesus. Amém. Que assim seja, Pai. Já pensou? Aquela profeta que todo mundo conhece, assim, que põe a mão no fogo mesmo. Levantar e falar assim, falar para alguém no meio de todo mundo: conserta a tua vida. Eu vejo Satanás em você. O que aconteceria com essa pessoa no nosso meio hoje? Seria escorraçada. O comentário das comentaristas e dos comentaristas de plantão, porque crente não faz fofoca, faz comentário, ia ser qual? Você viu lá, aquilo é profeta, aquela mulher é profeta. Se ela falou, pode acreditar. Ia acabar com a pessoa. Jesus chamou Pedro de diabo ao redor dos discípulos. Acabou para Pedro. Aí Pedro ainda fala assim: não, Senhor, o Senhor está falando que vai para a cruz aí, pode todo mundo te abandonar, eu saio no braço, eu risco a faca e vou para cima com a minha peixeira.
E Pedro ia mesmo, porque ele arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote. Só que nessa ocasião Pedro nega 3 vezes. Onde está Pedro na hora da cruz? Em Marcos, na ressurreição, o anjo fala o quê? Avisa aos discípulos que Jesus ressuscitou, e também a Pedro, porque Pedro nem junto estava mais. Pedro já tinha, provavelmente depressivo, falado, ixi, isso não era para mim não. Só que Pedro estava vivendo um momento que algumas pessoas estão vivendo aqui hoje. Pedro não sabe, mas tudo está convergindo. Você não sabe, mas tem aviões aí passando por cima de nós agora. A 37 mil pés de altura, 10 mil metros. Está lá, um voo chamado voo cruzeiro, voo de brigadeiro. Você não está vendo, mas tem. Assim também, as promessas de Deus estão sendo convergidas sobre a vida de alguns aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aí no capítulo 21 de João, Pedro está pescando com mais 7. Pedro pescando com 7. Capítulo 21 de João. Que se achar aí, nessa Bíblia aqui tem, vamos ver se tem nessa aí. É João 21. João 21. Achou primeiro que eu, não achou não. João 21. Versículo 2 fala o nome dos discípulos. Versículo 3, Simão Pedro disse assim, vou pescar. Quando ele disse vou pescar, todos disseram o quê? Eu vou também, porque Pedro era o cara. Vou também, tá? E sendo já de manhã, Jesus apareceu sentado na praia, depois da ressurreição, pastor Guevara. Pedro pescando, o texto vai falar que eles estavam mais ou menos a 100 côvados, 200 côvados, é isso? 100 côvados. Eles estavam a 100 metros da praia, 100 metros, pescaram a noite toda, não pegaram nada, nada. Neguei Jesus, me chamou de diabo, na cruz eu não estava perto, agora eu vim pescar, não pego nada, acabou para mim. Acabou, para mim não dá mais. Aí voltaram, a noite toda pescando, voltaram. Quando eles voltam, o dia está clareando. Aí o texto vai dizer que eles olham lá para a praia, 100 metros de distância. Eles olham lá, na praia, e vê que tem um camarada lá. Só que não dá para ver, está meio escuro. Eu não estou conseguindo ver direito o rosto de alguém que está ali do lado. Você imagina de madrugada, antes do dia clarear, sol batendo. Tem alguém lá na praia. Aí o estranho olha para o barco e fala assim, ei, meus filhos! Não prestaram atenção. Porque quem é filho nunca vai deixar de ser filho. Meus filhos, pescaram alguma coisa? Tem alguma coisa para comer? Se eu sou Pedro, eu ia falar, neguei Jesus, me chamou de diabo. Não peguei nada a noite toda, estou cansado de fazer o que eu sei fazer e não peguei nada. Ainda vem querer pedir doação? Uma hora dessa. Aí Pedro fala, pegamos nada. Nada. Aleluia. Porque quando estamos para viver um momento de convergência, perto desses dias parece que o mundo vai explodir ao nosso redor. Vou falar de novo, hein? Vou até beber água. Quando estamos para viver a convergência que Deus preparou para nós, são dias quase explosivos. Nossa cabeça parece que vai estourar, parece que a gente não vai dar conta de nada. Desespero. É a noite toda jogando tarrafa, rede, nada. Aí não peguei nada por cima, já não tenho dinheiro, vem alguém me pedir R$2. Mais ou menos isso. Aí ele fala assim, joga a rede do lado direito. Do lado direito. É meu lado direito ou dele? Irmão, quando Deus manda, não se preocupe com detalhe. Não se preocupa não. Porque quando chega o momento de convergência, vai dar certo.
Tá bom, já peguei, pesquei, não deu nada, mas se o senhor está mandando, você está mandando, olhou para os outros discípulos e falou, não custa, né? Mais um a mais, um a menos. Só que lá no meio, a 30 metros de profundidade, eu não peguei uma tilápia, aqui a 100 metros, 2 metros de profundidade, deve ter. Eu vou jogar, vou enganchar a rede aí. Jogou a rede, sem expectativa nenhuma. Igualzinho você, igualzinho eu. E joga a rede. Jogou? Bartolomeu, sim. João, me ajuda aqui. Começaram a puxar. E puxa, e começou a puxar. Ixi, enroscou a rede. Aí Pedro provavelmente, né? Aí eu avisei, enroscou em algum galho. Além de tudo, não pescar, ainda estragou a rede. Vou ter que costurar. Puxa aí, puxa, se esforça, João, Bartolomeu, puxa aí, puxa. Começaram a puxar, não, está enganchada. Aí parece que eu vejo João dizendo assim, não, ela está mexendo. Porque quando estamos perto de viver esse momento, que a gente está prestes a explodir, a gente começa a perceber em algum ambiente, alguma questão, algumas situações, para melhor ou para pior, mas algo começa a se movimentar. Eu estou querendo parar, eu prometo que eu já termino, tá? Eu já termino, mas eu não posso parar aqui agora. Glória a Deus, eu não posso. Você depende dessa palavra. Glória a Deus. Sobe o som aí, meu filho. Isso, aleluia. Quando a rede mexe, quem escreveu foi João. Eu não sei qual é o versículo, vê lá se é o 7. Isso, olha aí. Aí João mesmo escreve. Olha só que camarada atrevido. Ele escreveu. Aí ele fala dele mesmo, o discípulo a quem Jesus não é soberba, não, é saber quem ele é. Dá uma olhadinha para quem está ao seu lado e fala assim, o que está faltando para você entrar definitivamente na onda da convergência é você entender quem de fato você é nele. Já vou, viu, Dani? Estou correndo aqui. Quando Pedro ouviu, sabe? João dizendo, se é qualquer um, eu até duvido. E João não era aquela profeta, sabe, está em pecado, o diabo está em você, não. João tinha intimidade. O texto vai dizer que João era o discípulo amado de Jesus. Ele reclinava a cabeça no peito, Jesus reclinava a cabeça no peito de João. Não era qualquer um, Danilo, não era. João, olha aí, disse, é o Senhor. Porque só reconhece Deus de fato na hora da convergência quem tem intimidade. Aleluia. Só quem tem intimidade com o Pai. Glória a Deus. Aleluia. Porque João disse ao Senhor, porque só ele teve a sensibilidade devido à intimidade. Quem tem intimidade tem proximidade. Quem tem proximidade ouve coisas que outras pessoas não ouvem. Por que João percebeu? É o Senhor, pelo discernimento espiritual. Diga para quem está ao seu lado, se aproxima mais de Deus. Porque Ele quer te dar discernimento espiritual para você ver, enxergar e saber quem está por trás de cada ação no seu ambiente. Quando a rede mexe, ele diz, é o Senhor. Por quê? Olha só. Porque logo pensou em fração de segundos.
Pescamos a noite toda a 30 metros de profundidade, eu não pesquei uma tilápia. Agora eu estou a 2 metros, a 100 metros da praia, 2 metros de profundidade. A rede está se mexendo, tem muito peixe aqui. Isso não é coisa para homem, não é coisa para pastor, não é coisa para igreja. Isso é coisa para o meu Senhor. Diga para quem está ao seu lado, tem coisas na tua vida que não adianta você ligar para o pastor. Não adianta você escrever o nome e pedir oração na igreja. Diga, a coisa entre você e Deus. E quando é coisa entre você e Deus, só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Quando Pedro ouve João falar, pastora Mara, João não é qualquer um. É João que está falando. Tenho certeza que ele está falando a verdade, é mesmo. Não é qualquer um. Ó, Pedro ouvindo que era o Senhor, tira sua túnica, ó, pega, coloca aqui na cintura, amarra e mergulha. Mergulha, querendo dizer o quê? Eu fui o primeiro a abandonar o barco. Agora eu vou ser o primeiro a abandonar de novo, mas eu vou me aproximar dele, não fazer como eu fiz da outra vez. Aleluia. Quando Pedro mergulha, os discípulos não abandonaram o barco nem a rede, Erison. Puxaram. Porque quando alguém tem convicção de que foi chamado para exercer uma liderança, ele não precisa olhar para trás. Ele sabe que os seus liderados não vão abandonar. Estão atrás, puxando. Não precisa nem olhar e falar, puxa o barco, não precisa. Ele está indo, e lá atrás o pessoal está levando o barco. Glória a Deus, aleluia. Ó, a uns 90 metros da margem. Um côvado é 45 centímetros. É daqui a aqui, ó. Côvado é isso. 40, 45 centímetros. Então 100 côvados vai dar, 200 côvados vai dar em torno de 90, 100 metros. Quando chega lá, Jesus não tinha perguntado se tinha alguma coisa para comer, sim ou não? Sim. Mas quando eles chegam lá, o texto vai falar que Jesus, Marcelo, está agachado na praia, com uma fogueira acesa, com um peixe assado em cima da brasa. Mas não tinha nada para comer, como agora tem. Antes do barco chegar, Jesus já tinha peixe. Aí Jesus falou o que para eles? Venham para o dia de jejum. Venham comer comigo. Glória a Deus. Porque quando chega o momento de convergência na tua vida, você fala assim, não vai dar certo, vai dar errado, estou com medo. Não se preocupa não. Porque as portas vão se abrir de tal forma que quando você chegar já vai ter fogueira acesa, já vai ter peixe assado e já vai ter a presença de Jesus para garantir, aleluia, alegria na festa de comemoração. Aplauda o Senhor. Pode ficar de pé, fica de pé.